Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula referente às nossas aulas de matemática do 8º ano. Hoje a gente vai seguir tratando do assunto de porcentagem, que é onde a gente começa a ter umas aplicações maiores das nossas frações, que a gente vem estudando desde esse início. Então, caso tu ainda não seja inscrito no canal, peço que tu te inscreva, me ajuda e te ajuda a ficar sempre por dentro dos vídeos. E como o pessoal já me disse lá nos 8º anos, te inscreve no canal e deixa teu like. Vamos lá então? Então bora lá. O que são, né? O que é a porcentagem? A porcentagem nada mais é do que a divisão de um número por 100, que é o que a gente viu aqui. Só que para a gente não precisar ficar dividindo toda vez esse número por 100, por 100, por 100, o que a gente faz? Quando eu falo a gente, eu digo os matemáticos, né? E aí a gente utiliza esses símbolos. Foi criado um símbolo para nos ajudar a não precisar ficar repetindo toda hora esse divisão por 100, divisão por 100. E o que a gente usa como símbolo? Essa barrinha com 2 zeros, né, nas suas extremidades, que a gente chama o símbolo de porcentagem. Então, por exemplo, olha aqui, ó, a expressão 25% quer dizer o quê? 25 partes de um todo foram divididas em 100 partes. Então, se a gente pegar um círculo, a gente vai pegar dividir ele em 100 partes, a gente só vai usar 25 delas. Isso quer dizer 25%. E para a gente poder representar uma porcentagem, a gente tem 3 formas distintas. A gente pode representar uma porcentagem na sua forma percentual, que é quando a gente usa o símbolo de porcentagem, que é o que a gente já está acostumado a usar. A gente também usa na sua forma fracionária, que é quando a gente faz o quê? A forma fracionária, a gente vai usar a fração, 30%. E a sua forma decimal, que é quando a gente realiza esta divisão, e aí com isso a gente vai ter um valor 30 dividido por 100, 0,3. Então não te confunde, gurizada, dá uma olhada aqui, ó. Temos essas 3 formas: forma percentual, forma fracionária e forma decimal. Forma percentual, quando a gente envolve as porcentagens. Forma fracionária, quando a gente divide por 100, e forma decimal, quando a gente realiza esse cálculo. Então olha aqui, ó. A representação em forma percentual ocorre quando o número ele é seguido desse símbolo de porcento. Então aqui, ó, 5%, 0,1%, 150%. Nas nossas aulas presenciais, a gente conversou um pouco sobre o que significa esse porcento, esse número. E a gente também conversou que referente a essas porcentagens, porcentagens maiores que 100% são casos bem específicos e pontuais no nosso mundo. Mas a gente tem visto esse aumento cada vez mais em função de aumento de impostos, aumento de taxas, como a gente pode ver no aumento do valor da cenoura, aumento do valor do combustível. Então essas taxas às vezes podem passar os 100%, mas normalmente a gente tem taxas entre 0 e 100, tá bom? Sendo 0 nenhum aumento, nada, não ocorre nada com esse número de porcentagem, e 100% aqui ocorreu total porcentagem, tá bom? Então, porcentagem, essa é a sua forma percentual. A sua forma decimal é como está escrito aqui, é uma possibilidade de representar o número, né, a sua forma percentual, como um número, sem usar o símbolo de porcentagem. Então, para a gente encontrar a fórmula decimal, como que a gente faz a sua forma decimal? A gente vai pegar, por exemplo, aqui, ó, 25%. Isso aqui é a mesma coisa que 25 divididos por 100. E esse 25 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,25. Então, 25% na sua forma decimal é 0,25. Tá bom? E além disso, a gente também pode transitar entre as formas. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou na forma
na forma percentual, eu posso ir para a forma fracionária, eu posso ir para a forma decimal, enfim, eu posso ficar transitando entre elas. Então, por se tratar de uma base decimal, se a gente dividir por 100, a gente e andar com as vírgulas 2 casas para a esquerda, a gente vai acabar encontrando a sua forma decimal de uma porcentagem. Olha aqui, ó, 30%. Isso é a mesma coisa que 30 dividido por 100. Ou se eu andar 2 casas para a esquerda da vírgula, a vírgula está aqui, ó, 1, 2, 0,3. 5%, a vírgula está aqui, ó, 1, 2. Ou se eu dividir por 100, 0,05. 152% vai ser 1,52. Então a gente anda com a vírgula para a esquerda quando a gente está transformando da forma percentual para a forma decimal. O que acontece, pessoal? A gente tem uma regrinha, lembra? Que a gente discutiu nas nossas aulas. Se o número está entre 0 e 9,9999999, não 10, mas entre 0% e 9,9999%, a gente sempre vai escrever a sua forma decimal como sendo 0,0 e o número. Por exemplo, aqui, ó, 5% está entre 0 e 9,9999. Então eu vou escrever sempre 0,0 e o número. Se esse número for maior do que for de 10 até 100, como que a gente vai escrever a sua forma decimal? 0, este número. Por exemplo, ó, 30% é igual a 0,30. Tá bom? É uma das formas da gente ver como que faz. E além disso, a gente também pode transitar entre sair da forma decimal e ir para a forma percentual. O que a gente tem que fazer nesse caso? Se para ir da percentual para decimal a gente divide por 100, para ir da decimal para percentual, a gente multiplica por 100. E o que acontece quando a gente multiplica um número por 100? A gente anda a vírgula 2 casas para a direita, que é o contrário. Antes a gente andou 2 para a esquerda, agora a gente vai andar 2 para a direita. Então, olha aqui esse exemplo, ó. 0,23, se eu multiplicar por 100, para eu transformar da sua forma decimal para a sua forma percentual, ó, da forma decimal para a forma percentual, multiplico por 100, ou ando 2 casas para a direita, 2 casas da vírgula para a direita, ó, 1, 2, vai sobrar 23 e a gente coloca o símbolo de porcentagem. 0,111, multiplico por 100 ou ando 2 casas para a direita, 1, 2, 11,1%. 0,8, multiplico por 100 ou ando 2 casas para a direita, 1, 2, vai ficar 80%. 174, multiplico por 100 ou ando 2 casas para a direita, 1, 2, 174%. Tá bom? Então, essa aqui é a aula de introdução à porcentagem. Caso tu tenha ficado com alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários ou me manda um e-mail. Nos vemos na próxima aula. Tchau!